Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao grupo de oração Monte das Oliveiras. Aqui somos nós, o casal aqui de Valdo e Vanusa. Somos consagrados da comunidade de Vida e Aliança, comunidade missionária, Mensageiros da Boa Nova. Aí vamos partilhar agora a palavra de Deus, que está em 1 Samuel, Capítulo 3, versículos a partir do 4 ao 10. Vai pegando a sua palavra, vai colocando a mão no seu coração também, pedindo a Deus para que essa palavra possa realmente ser a voz de Deus para cada um de nós, assim como Samuel, nós possamos no final responder: eis-me aqui, Senhor. E essa palavra para nós, mensageiros da Boa Nova, é uma palavra muito boa, né, e pertinente, porque o nosso encontro vocacional ele é regado por essa palavra, né? Essa palavra é o nosso Shema. E o direcionamento também, né, da palavra lá do cartaz, né, do direcionamento para o núcleo do grupo de oração, né, que tá lá, eu te amo Jesus, por isso eu digo sim. Né? Então nós vamos partilhar essa palavra, mas já pedindo essa graça de Deus, né, de ouvir a voz de Deus realmente, que a gente possa discernir que aquele que nos chama é Deus, é Jesus, né? Não é outra pessoa. Então, pegando aí no versículo 4, o Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou. O Senhor chamou de novo: Samuel. E ele levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Então, pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi com Eli. Foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai, torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Então o Senhor chamou Samuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Ele também nos chame, né? Nós estamos esperando isso sempre, né? Chama a gente, Senhor. Então a palavra do Senhor é essa. E a gente quer partilhar exatamente como está no cartaz. Senhor, eu te amo, por isso eu digo sim. Samuel era muito jovem. Para quem conhece a história de Samuel, Samuel foi uma graça de Deus para sua mãe Ana, que era estéril, né? Foi um milagre. Ela pedia, diante da tenda de Eli, ela pedia uma graça. E ela foi concedida e ela falou: se esse menino nascer, ele vai ser consagrado ao Senhor desde cedo. Então ela entrega esse menino para Eli, que era mestre naquela época, né? Então ali ele vai vivendo com Eli, fazendo, né, o discipulado, sendo ensinado. Então quando essa voz chama, naturalmente ele vai atrás daquele que ele conhece a voz, que é Eli. É a única voz que ele conhecia. E segundo o relato dessa palavra, nesse período, né, de Samuel, tinha muito tempo que o Senhor não se manifestava a profeta algum. Eli, que era um profeta, que era um mestre, há muito tempo não escutava a voz de Deus. Ele já tinha até esquecido como era a voz de Deus. Mas se você ler a palavra, fala que em Eli ainda tinha uma pequena chama. Devido às coisas que aconteceram na família de Eli, seus filhos que transgrediram a lei de Deus e tantas outras coisas, ele se sentia até um pouco punido por Deus por isso. Então ele achava que Deus não se manifestaria ali. E nem se deu conta. Então aquele menino, toda vez que ouvia a voz, ele corria atrás do mestre. Me chamaste? E ele falava: não, volta a dormir. Ele ainda não tinha percebido que era Deus falando com aquele jovem.
Até que no terceiro momento, quando Samuel chega falando, me chamaste, Eli acorda para a vida, né? Como se aquela chama da fé, ela se acendesse novamente no coração de Eli e falava, volte a deitar. E se te chamarem novamente, responde assim, fala, Senhor, que vosso servo escuta. E aí Samuel volta a deitar e eis que o Senhor chama novamente. Samuel, Samuel. E ele responde, fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Essa palavra que Samuel repete é uma palavra pronta. O profeta pediu para que ele falasse isso. Não foi uma fala dele, ele simplesmente repetiu o que o profeta pediu para que ele falasse. Para que ali sim começasse o diálogo entre Deus e Samuel. Samuel responde, eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo escuta. Dentro desse momento nosso da partilha do grupo de oração, foi colocada uma outra palavra, paralela a essa aqui, que é a palavra do João, que fala da samaritana. E tem um pedaço da palavra que tem muito a ver com esse conhecer a voz de Deus, conhecer o dom de Deus. É quando Jesus fala para a samaritana, se conhecesses o dom de Deus, e quem te pedes água, vós pedirias dessa água. Vós é que pediria água. Então, como que essas duas palavras se encontram no sentido de que eu preciso conhecer a voz de Deus? Por isso que é muito sério eu falar, eu te amo, Senhor, por isso eu digo sim. Mas como eu digo sim se eu não conheço Deus? Como dizer sim se eu não sei a voz do meu amado? Eu não reconheço a voz do meu amado. É muito fácil eu falar que eu amo Jesus, e Jesus o tempo todo me chamando e eu volto para Eli. Né? Como se eu, né, Samuel voltasse para minha esposa, voltasse para qualquer coisa no mundo que não é a voz de Deus e eu respondesse, eis-me aqui. Mas eu preciso reconhecer a voz de Deus. Aquilo que aconteceu com Samuel, ele fala assim, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Na palavra fala, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Né? O narrador fala isso. Tanto é que ele voltou 3 vezes, achando que era o mestre, né? o profeta, aquele que era o guia dele, que estivesse chamando ele. E ele sempre falava, eis-me aqui. Já era costume dele falar isso. Mas quando ele fala com ele, não, volta a dormir. E se te chamar de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Talvez você ainda não conhece a voz de Deus. Talvez você não perceba como a samaritana o dom de Deus. Mas eu estou te falando agora como se fosse Eli, né? Para nós, que toda vez que você vê a voz de Deus, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Talvez o Senhor vai te chamar para situações difíceis, algumas renúncias muito fortes na sua vida. Mas fala assim para o Senhor que você não vai se arrepender. Porque o Senhor tem para nós algo muito melhor do que nós temos para nós. O sonho de Deus para nós é muito maior do que o nosso próprio sonho. Então não tenha medo de dizer, eis-me aqui, Senhor. E naquele cartaz que está escrito, eu te amo e por isso eu digo sim, você precisa conhecer a quem você ama. Para que quando Ele chamar, você consiga falar de coração aberto, eis-me aqui, Senhor. Então fala assim para Jesus, eu quero conhecer o teu amor, Senhor. Eu quero sentir o teu amor dentro do meu coração. Para quando o Senhor me chamar verdadeiramente, eu reconheça a tua voz e possa dizer do fundo da minha alma, fala, Senhor, que o teu servo escuta.